Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. É uma honra recebê-los todos. A pandemia foi feita de forma online e o ano passado decidimos, em conversa com o professor Juliano, o professor Flávio, que seguraríamos um pouco ao vivo e a cores, porque a gente entendia que seria uma atividade muito importante. Nos mantermos conectados e pensar adiante agora de como serão tomadas as decisões em relação ao programa. Então, para iniciar as nossas atividades, chamo o professor Marcelo para fazer aqui a sua explanação. Bom dia a todas e todos, saudando a nossa diretora, a Érica, é sempre um prazer estar aqui no CCO, foi sempre gentil, nos recebeu sempre muito bem. Também o professor Juliano Kozowski, nosso professor pesquisador na USP, convidado, a parceria que vocês têm conosco aqui é de extrema importância. O Renê, também saudando o Renê, a todas e todos do programa, os alunos, enfim. E para a gente sempre é uma satisfação com esses eventos, acho que o Renê falou bem, passar a pandemia, todo o sofrimento que tivemos, aí, as perdas que tivemos, sempre lembrando, aqui no campus nós tivemos uma perda de um grande companheiro que fez muita falta, e é amigo também de todos nós, o professor Estênio, então acho que é sempre, era o pró-reitor de pesquisa no início da gestão, a gente entrou em maio, mas em novembro tivemos a perda do professor Estênio. Então, quando a gente está nesses momentos, é sempre importante lembrar aqueles que se foram e aqueles próximos a nós. E também o professor Henrique, que era aposentado, também uma pessoa que se dedicou muito à pesquisa aqui na universidade, infelizmente também foi levado pela Covid. Nós tivemos dois companheiros não resistiram à Covid. É um prazer, a gente está aqui na abertura do quarto workshop, que representa a parceria entre os nossos programas de pós-graduação aqui da UFSJ-CCO e da USP na área da farmácia. Eu conversava com o professor André Balmani, que é o nosso pró-reitor de pesquisa, e não pôde estar presente, que está no evento na Universidade Federal de Pernambuco. Outro grande companheiro que tem me ajudado muito, um batalhador no campo da ciência, professor daqui do campus. E ele me lembrava que eu participei do último, na abertura do último, e hoje estaria participando dessa abertura novamente, dessa retomada. E o Baldoni me falava dos três experiências que teve dessa parceria e dos outros programas, agora que ele é pró-reitor de pesquisa, incentivamos outros programas que possam fazer a mesma parceria com os programas de pós-graduação nível 6 e 7 CAPES, para poder juntos avançarmos os nossos programas. Então é um momento de muita alegria na universidade, porque dos 30 programas de pós-graduação subimos o conceito de 13 deles, e aqui no CCO todos. Então todos os cursos, os 5 programas aqui do CCO subiram, que mostra a nossa vontade enquanto instituição, docentes, os técnicos, os próprios discentes, de avançarmos no campo da pesquisa e na pós-graduação. A gente tem falado muito institucionalmente, a pós-graduação não é uma opção, não é algo a mais. A pós-graduação na universidade, ela tem um papel de extrema importância. Sem ela, nós não somos universidade. E com ela, fortalecemos a graduação, e uma graduação fortalecida também fortalece as pós-graduações. Então, é uma universidade jovem, ela fez 35 anos esse ano, foi com reúne, docentes, nós ampliarmos a universidade, ampliarmos os cursos. Esse campus vem expandindo um pouco antes do reúne, mas foi muito beneficiado pelo reúne, e com a chegada dos docentes foi possível alavancar a pesquisa, alavancar os programas. Então, uma universidade jovem, um campus jovem, mas que se preocupa e luta para ter programas de pós-graduação fortes.
Acho que falando um pouco mais sobre investimento na pós-graduação e pesquisa, acho que nesses 2 anos e 4 meses que temos de gestão, a gente avançou muito, né? O próprio fundo de pesquisa, que era de 50 mil, a gente passou para 200 mil, para poder alavancar as publicações nos periódicos, melhorar a produção dos nossos pesquisadores. Bolsas, mestrado, doutorado, apesar de não serem muitas, mas a gente foi buscar, conseguimos mais bolsas. Iniciação científica, a gente conseguiu saltar de 300 para mais de 500, beirando 600, né? E essa semana a gente teve a notícia também muito boa da FAPEMIG, que a gente está trazendo mais de 130 bolsas para o PIBIC Júnior, né, se aproximando, que é o programa aqui da FAPEMIG, e é uma forma da gente se aproximar da educação básica, do ensino médio, para inserir esses jovens na produção de pesquisa científica, apresentar a ciência para eles, né? Em tempos tão difíceis que a ciência é negada, que a ciência é menosprezada, né? Ontem a gente conversava com um amigo sobre isso, né? Que eu tive a sorte, eu sou de São Paulo, da capital, e quando eu estava no início, né, era segundo grau, no primeiro ano, eu tinha uma professora Daisy, né, e ela, da geografia, e a gente discutia o formato da Terra, né, que a Terra era um geóide, ela não era um círculo perfeito, né? E aí, anos depois, a gente tem que ouvir discursos terraplanistas, é difícil. Com 15 anos, você aprendendo que ela Terra é um geóide. E aí, com 54 anos, a gente tem que convencer as pessoas que a Terra... a gente não vai lembrar que é geóide, isso fica difícil, não tem que falar que é redonda. E as pessoas não acreditam, quer dizer... e a felicidade que eu tive no ensino médio, a gente conhecer Flame, conhecer a história do desenvolvimento da penicilina, já que eu estou aqui na farmácia, né? E aí, anos depois, né, décadas depois, as pessoas negaram a ciência, quer dizer, a universidade tem resistido, todas as universidades, as públicas, as paulistas também, e um momento tão difícil que tem corte, na pandemia, né, que acontecia, e a gente com corte no Fundo de Ciência e Tecnologia, né, corte no orçamento das universidades, mas mesmo assim nós temos existido e programas que são bem avaliados. Então, para mim, é um prazer estar com os companheiros e companheiras, né, de ofício, né, de categoria, os docentes, pesquisadores, alunos, técnicos, num momento como esse, que vocês discutem, né, a ressignificação da pós-graduação. Para a gente é uma alegria, ainda mais poder fazer isso também presencialmente, mesmo as pessoas nos acompanhando pelo TVFSJ, mas é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham dias produtivos, né? Que possamos aprender uns com os outros. E muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa universidade. Muito obrigado, USP Ribeirão, pela parceria e pelo apoio conosco. Muito obrigado e bom dia a todas e todos. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar o professor Marcelo, né? Porque nós somos sempre, recebemos muito bem, né? E gostaria de agradecer, né, a isso, a sua vinda. Professor Juliano, a quem eu saúdo e cumprimento todos os professores que participam efetivamente dessa parceria, né, com o programa, professor Renê, todos os meus colegas, os discentes, técnicos, não sei se tem algum aqui. O professor Marcelo usa muito bem as palavras, né? Então vir depois dele é uma responsabilidade muito grande falar. Mas ontem eu estava fazendo uma trajetória, né, do programa, né? Quando a gente alcança um momento importante, eu sempre gosto de ver a história disso. Eu acho que ninguém chega a um patamar de excelência, aquilo que a gente busca, sem ter um histórico extremamente importante. Então acho que é muito bom a gente ressaltar toda essa trajetória, né? Lá de 2012, 2013, depois de 2018, quando começou essa parceria, 2020 que foi consolidado. Então, todas as pessoas que tiveram efetivamente participando, lutando, né, desbravando, né, e agora consolidando uma nota tão importante para esse programa. Né? Então, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos. Né? Eu não poderia nomear. Eu escolhi alguns nomes, Renê, porque eu acho que é importante a gente lembrar de pessoas que foram importantes, de todas as coordenações, né? Os professores
Eu lembro aqui de 2 nomes, professor João Máximo, né? Extremamente importante para esse campus, que está aposentado. Professor Leandro Guerreiro, aí da pesquisa, eu acho que todos nós temos uma admiração muito grande, né? Batalhador nessa questão de ciências farmacêuticas, né? E aí eu homenageio o nome de todos os coordenadores. A gestão anterior, né? Eu acho que o campus, ele teve toda a sua, né, progressão, consolidação, né? Eu falo sempre que cada vez que a gente alcança, né, algo, a responsabilidade aumenta na diretoria, né? A gente luta, briga, quer muito alcançar, pega no pé de todo mundo e a responsabilidade aumenta, né? E que essa responsabilidade sempre continue aumentando para nós, é um prazer, né? E escolher a Sara, que é uma discente que está aqui conosco na egressa do programa, que vai ter uma mesa redonda, olhei lá obrigada. Olhei lá na programação e na figura dos técnicos, a Laila. Foi uma figura muito importante também como técnica e secretária do programa, né? Então, acho que é importante a gente lembrar, né? E aí, na figura dessas pessoas, eu cumprimento todos os envolvidos na conquista, né? E o professor Baldoni também, que é do CCO, que é do programa e que é um pró-reitor hoje de pesquisa extremamente importante. Então, acho que é muito válido a gente falar dessa história, né? E eu, Renê, queria parabenizar pela escolha da palavra. Eu adoro a palavra ressignificar. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, ressignificando. Eu acho que toda vez que a gente alcança um patamar, uma meta, né, e atinge algo, também é momento de parar, planejar, traçar novas metas naquela nova conquista, né, e precisa ressignificar sempre. É uma palavra que a gente escolheu também, né, em vários momentos lá na diretoria, e eu acho que isso deve ser constante. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a todos, desejar que tenham um excelente, né, trabalho aí durante esses dias. Professor Juliano, gostaria de agradecer, né, na figura do professor, né, outros professores envolvidos da USP nessa parceria. Então, muito obrigada, bom trabalho a todos. Bom dia a todos e todas. Realmente um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostaria inicialmente de saudar o professor Marcelo, o professor diretor, em nome de vocês, todos os professores, colegas, funcionários. Eu estive há muito tempo atrás, acho que logo no começo, né, quando o campus começou a ser estabelecido, ainda como aluno aqui em Divinópolis. E hoje eu consigo ver e ter a dimensão de o quanto isso se transformou, né? Tive a oportunidade de visitar em outros momentos, né, como o professor José Vilar, por exemplo, tive bancas, né, e é realmente uma satisfação, né, conseguir observar, conseguir constatar o quanto esse campus e essa universidade avançaram, né, tanto nas questões de pesquisa, de ensino, e claro, no caso da pós-graduação. E em nome do professor Renê, né, de todos aqui, todas, gostaria de parabenizar pelo excelente desempenho pela nota, que é mais do que nada um merecimento, né, pelo trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, né, no programa. Para mim, e em nome dos meus colegas do pós-graduação, é uma grande honra, realmente, de uma maneira, trabalhar com vocês, né, trabalhar dessa maneira. Nós temos discutido muitos aspectos, né, da pós-graduação juntos. É mais do que um trabalho, uma troca de experiências muito importante. Nós temos vários estudantes, né, que já estiveram com a gente, temos a Sara agora, egressos aqui do programa, e que chegam em Ribeirão Preto e mostram a qualidade, né, do ensino que eles receberam, né, da educação superior e na pós-graduação que eles receberam. Então, realmente é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Lá no nosso programa de pós-graduação, a Universidade Federal de São João, especialmente por pós-graduação em ciências farmacêuticas aqui, é realmente um motivo de grande orgulho para todos nós. Então, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que estamos à disposição para continuar trabalhando juntos, né, na busca da excelência, que é o que todos nós queremos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela
Tem uma mensagem do professor André, muito presente, né, como sempre, ele não pôde participar, mas fez questão de mandar para a gente um vídeo, ele está dividido em 2 momentos, então eu peço a atenção de vocês também. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos e pelas palavras aí de confiança e de estima que tem. Olá, bom dia a todos. Hoje o nosso programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFSJ está em festa, recebendo visitas, comemorando a nota 4. É um motivo de muita alegria, muito orgulho para o nosso programa. Sinto muito por não estar presente com vocês aí, mas tenho certeza que estamos lutando pelos mesmos objetivos, né? Vocês estão aí lutando pelo crescimento ainda maior do nosso programa e estamos aqui reunidos nos pró-reitores para apresentar diversas demandas, né, para a CAPES. Então, daqui vai sair muitos frutos também. Eu espero que nesse quarto workshop saiam muitos e muitos frutos, assim como foram, né, aconteceu nas edições anteriores. E essa nota 4 tem que ser comemorada, ela tem que ser, né, reconhecida com muito orgulho, porque foi planejada, a gente trabalhou muito, todos os docentes, discentes, os colegas externos da USP, foram essenciais para que isso acontecesse. Lutamos, resistimos e conseguimos. Agora, os desafios são... nós temos muitos desafios pela frente, por exemplo, a elaboração da proposta de doutorado, a aprovação dessa proposta, a captação de alunos, que é um problema que o país inteiro vem enfrentando, a gente está discutindo muito, discutimos ontem, hoje é uma temática também, a implementação de ensino híbrido na pós-graduação em relação aos programas de estrito senso, a evasão de alunos, são muitos os desafios, mas juntos, como a gente sempre trabalhou no PPGCF, a gente vai conseguir superar todos esses desafios. E por fim, gostaria de registrar que cada um que está aí hoje, cada um que já passou pelo PPGCF, tem uma parte dessa conquista, né, dessa nota 4. Agradecer então todos os coordenadores, ex-coordenadores do programa, agradecer a todos os colegas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o professor Flávio, né, que sempre foi muito generoso, sempre inspirou, sempre se dedicou a nos ajudar. E ontem saiu a lista tríplice, a gente espera que ele seja o nosso coordenador de área do Brasil, né, na CAPES, representando a farmácia. Será uma honra tê-lo, né, como representante nosso junto à CAPES. O professor Juliano, sempre prestativo, sempre disposto a colaborar, ajudar. O professor Oswaldo, que sempre acreditou na assistência farmacêutica do país. Professor Oswaldo, você é muito importante para mim e para toda a assistência farmacêutica do Brasil. Você acreditou quando Olavo se dedicou a nos ajudar. E ontem saiu a lista tríplice. A gente espera que ele seja o nosso coordenador de área do Brasil, né, na CAPES, representando a farmácia. Será uma honra tê-lo, né, como representante nosso junto à CAPES. O professor Juliano, sempre prestativo, sempre disposto a colaborar, ajudar. O professor Oswaldo, que sempre acreditou na assistência farmacêutica do país. Professor Oswaldo, você é muito importante para mim e para toda a assistência farmacêutica do Brasil. Você acreditou quando não existia a linha de pesquisa assistência farmacêutica no programa da USP, você acreditou na gente, acreditou no André, no Camilo, em mim, junto com o professor Leonardo, que nos aceitou no programa e criou-se a linha de pesquisa, graças por você acreditar. E hoje a assistência farmacêutica está fortalecida no país e faz parte de diversos programas de pós-graduação como linha de pesquisa, e você é um grande responsável por isso. Então, meu muito obrigado. A discente Sara, seja muito bem-vinda à nossa UFSJ, e agradecer também todos os professores das ciências farmacêuticas da USP que vieram aos workshops anteriores. Agradecer de uma forma especial o professor Marcelo, nosso reitor, a professora Rosia, vice-reitora, por sempre acreditar na pós-graduação da UFSJ, por me ouvir toda a comunidade acadêmica durante todo esse período que vocês estão, né, na gestão, sempre preocupado com a pós-graduação, mesmo diante da falta de recursos que a gente vive, você e a professora Rosi defendem, apoiam
ouve todas as demandas da pós-graduação e a gente está avançando muito com a gestão de vocês. Então, muito obrigado, querido professor Marcelo, por tudo que você está fazendo pela nossa UFSJ. Então, muito obrigado a todos e tenham um ótimo evento e espero que a gente tenha ótimos frutos aí e aqui e vamos continuar trabalhando que dias melhores estão se aproximando. Um forte abraço, fiquem com Deus e bom evento. E o balcão é pé quente, hein? Se ele vai estar aqui, se prepara que a gente vai ser o representante do pé quente. Estamos torcendo, realmente um excelente nome, né? Para uma pessoa que realmente merece o seu trabalho. Sim, bom, então eu agradeço a todos pela composição da mesa. A gente vai dar sequência às nossas atividades de apresentações e palestras. Muito obrigado, professor Érico, professor Marcelo, professor Juliano. Retornando aos seus lugares. E, antes da gente começar, queria fazer uma comunicação com os nossos discentes, outras pessoas que estão assistindo. Nas salas, nós temos afixados alguns QR Codes. Nesses QR Codes, vocês vão encontrar a lista de presença para assinar com os dados, para a gente fazer os certificados depois, e também toda a programação do evento. Já adiante, nós tivemos que fazer pequenos ajustes em números de sala, até depois que eu mandei o último documento, foi necessário algumas adequações. O professor Flávio não conseguiu chegar ainda, a gente está esperando que ele possa vir no evento, está num momento bastante decisivo da carreira, então ele teve que segurar um pouquinho para vir, mas a gente conta com a apresentação dele amanhã. Talvez hoje não, mas amanhã vai participar das discussões. Então, por favor, todos os estudantes, aí para contar para a disciplina de seminários, para contar nas falas que eventualmente vocês estão tendo aí na graduação, vão lá no QR Code, coloquem as suas informações e, por favor, avaliem o evento. Tá? A gente deixou um campo específico lá para vocês fazerem sugestões, fazerem suas considerações. Tá bem? Então, muito obrigado. Nós teremos agora duas apresentações, a minha do nosso programa, a do professor Juliano, em relação à internacionalização, foi uma pequena alteração que a gente teve que fazer também. Das 10 horas em diante, das 10 ao meio-dia, depois das 2 até as 5h30 da tarde, vocês terão a oportunidade de acompanhar a apresentação ou o nível de excelência dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no programa. Tá? Então, os nossos professores, inclusive a discente, a Sara, vai participar da avaliação desses trabalhos, onde a gente vai identificar possíveis parcerias, eventuais pontos que podem ser aprimorados, com a expertise que cada um tem nas suas áreas. Então, nós contamos com a participação de vocês também para valorizar o trabalho dos colegas e contribuir para a formação deles, certo? Bom, como muito bem mencionado pelo professor Érico, não por acaso eu tive o vislumbre da palavra ressignificar. Porque, de fato, no momento que a gente estava, quando a gente decidiu o modelo do workshop, como é que seria feito, a gente precisava tratar ou colocar essa palavra em discussão. Porque a nossa vida atualmente tem significado para a gente, a oportunidade que a gente teve de continuar por aqui, né, em relação a todas essas pessoas que, infelizmente, não tiveram a mesma sorte, e como é que a gente pode levar as nossas atividades agora em diante. Então, eu quero que realmente nós façamos essa reflexão muito sincera e muito profunda do que significa as ciências farmacêuticas aqui hoje e o que a gente quer que ela continue representando ou será da agora em diante para a gente, certo? E eu não poderia deixar de cumprimentar o professor Oswaldo. O professor Oswaldo foi meu orientador do doutorado, um grande incentivador, um grande amigo, e é uma emoção muito grande estar com ele aqui assistindo a gente hoje. 72 anos, 71, né, chefe? Segundo o próprio, não faz mais aniversário, é adversário, mas com toda a sua simplicidade, a sua sabiência, ele contribuiu muito em diversas áreas nas ciências farmacêuticas do Brasil. Eu tenho uma honra de ter sido seu eterno orientado, né? Não existe ex-orientado, todo mundo que está por aqui vai entender isso. Bom,
Para começar, eu gostaria de mostrar para vocês, então, fazer uma pequena introdução do que é hoje, ou onde estamos enquanto programa de ciências farmacêuticas. Nós temos o objetivo de formar recursos humanos qualificados na área das ciências farmacêuticas, com desenvolvimento de capacidade intelectual, crítica, com rigor científico, habilidades, atitudes importantes para atuar no serviço, na universidade, na administração pública, esses são os nossos focos, tá? Muito além só da produção científica ou do desenvolvimento de conhecimento. E nós temos inserção na área de concentração de insumos farmacêuticos, compostos bioativos e medicamentos, divididos em duas linhas de pesquisa. A linha 1, obtida como, não por ser prioritária, mas só uma distribuição meramente pedagógica, didática, produtos naturais, sintéticos e medicamentos. E a segunda, biociências aplicada à farmácia e ao uso racional de medicamentos com esses projetos de pesquisa gerais. Bom, o colegiado hoje é formado por mim, professor Dedê, o vice-coordenador, professor Vitor, a professora Adriana, a professora Daniele, a professora Priscila Totarelli, que foi recentemente eleita por os pares para ser representante. Ela não está presente porque ela é alocada na sede, lá no DCNAT, no Departamento de Ciências Naturais. Então, felizmente, a pandemia trouxe esse aprendizado para a gente, que a gente pode contribuir, mesmo não estando presente. E a Priscila deixa aqui a minha gratidão, se ela estiver nos assistindo, porque realmente ela tem contribuído muito. Foi uma grande escolha, na verdade, uma grande sorte que nós tivemos de ela querer ser credenciada no nosso programa. Nós temos também a nossa representante docente, a Rúbia, a nossa servidora técnica administrativa, a Luciana, que tem contribuído aí. E em nome da Luciana, eu gostaria também de saudar a Laila e todas as outras colaboradoras que participaram desse processo aí nos últimos 4 ou 8 anos do programa. Atualmente, nós temos matriculados ou ativos 35 discentes e 18 docentes. Sendo desses 18 docentes, 14 são credenciados no último edital, que houve em 2011. Dos 14, 12 são permanentes, 2 colaboradores. E nós ainda temos outros 4 professores que não se recredenciaram, mas estão com alunos ativos, então eles estão sendo considerados aí na nossa contagem. E nós temos diversos laboratórios, o que realmente mostra a capacidade produtiva e o grau de infraestrutura que nós já alcançamos. E na oportunidade, eu saúdo então o professor Vitor, que é o coordenador do Biotério, talvez por livre e espontânea pressão, né, Vitor? Tem muito tempo. E da mesma forma, o professor Zé Vilar, que cuida da Central Analítica, que são praticamente os nossos tesouros do ponto de vista de equipamentos e de estrutura realmente para a gente alavancar as nossas produções. Então, nós temos diversos laboratórios acessórios, a biblioteca que nos proporciona muito aprendizado também. Não consigo elencar todos aqui agora, mas temos essa magnitude. Bom, desde a criação, em 1º de março de 2013, até ontem, na verdade, esse não vai mudar hoje, amanhã, porque eles têm defesas marcadas, inclusive alguns colegas não puderam participar, porque estão com prêmios orientados em defesa, etc. Nós já formamos 84 mestres, tá, com essa perspectiva aqui de defesas anuais. Muito provavelmente, até o meio do ano que vem, nós já teremos o centésimo, ou a centésima. Então, acho que é uma marca expressiva que a sorte de quem for defender nesse dia, espero que não atrase para ser o centésimo, mas acho que vale a pena a gente sim considerar essa meta já atingida. Bom, como o professor Leca falou, é sempre bom recordar um pouco sobre a nossa história, de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, né? Então, o programa começou aqui em 2013, com um projeto de expansão muito, muito feliz em alguns aspectos, e no primeiro quadriênio nós recebemos uma avaliação que era, na verdade, a avaliação razoável, nota 3, certo? O programa era ainda incipiente, o grupo estava se consolidando, muita coisa estava acontecendo, até que a gente conseguisse, então, nesse quadriênio aqui, ó, de 2017 até 2020, obter a desejada ou almejada nota 4, a ascensão rumo à excelência, que a gente vai tratar um pouquinho adiante. Vocês podem perceber que o slide está bem mais cheio que agora, né? Porque realmente foi um quadriênio muito movimentado.
Tá? Então, logo após receber o balde de água fria, na nota 3, a consciência de que realmente poderia acontecer, o programa se mobilizou, tá certo? E aconteceram marcos, o que hoje é chamado de marco temporal, nos projetos, tudo, aconteceram marcos muito relevantes aqui. Tá? A primeira foi realmente a CAPES considerar a solidariedade entre os programas como sendo um ponto positivo, tá certo? Reconhecemos, então, daí a importância da gente, enquanto colegiado, enquanto estudante, né, enquanto gestor, conhecer bem a ficha de avaliação, para que a gente trate realmente daqueles pontos que são cobrados, como estudar o que o professor dá na prova. Tá? Então, temos que fazer essa tarefa de casa, sim, de conhecer bem e aprofundadamente a ficha de avaliação. Então, começou-se, ou na verdade, já entendia-se como positiva o convênio entre programas de excelência com programas emergentes. Justamente em função da nossa formação, da nossa proximidade com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, então, em 2018, ocorreu o primeiro workshop, certo? Justamente para promover essa interação, por afinidades pessoais, por afinidade diária, não é? Esse workshop aconteceu. E nesse ano, que fica registrado, de forma muito positiva, nós recebemos a professora Maria das Graças como professora visitante. Tá? Então, ela, eu reconheço que foi um diferencial muito grande, porque trouxe para a gente uma visão completamente diferente, não só do trabalho, mas de vida. As pessoas que convivem um pouco mais próximo dela, a professora Daniela, a professora Melina, sabem que realmente é um ser de luz. Né? Então, contribuiu muito para a gente no traçar o planejamento estratégico, de acalentar quando necessário, de dar para a gente perspectivas positivas. Então, está aqui registrado o meu agradecimento à professora Maria das Graças. 2019, segundo workshop, tá? Já mais robusto, com bastante apresentação, com bastante discussão, e o marco desse workshop, da mesma forma que foi o que estamos aqui agora, foi exatamente propor um grupo de trabalho para montar a comissão de planejamento estratégico e de autoavaliação. E aqui, cada vez que eu pego o documento que foi elaborado pela professora Cristina Sanches, professor Hélio, professor Vitor, pela professora Daniele, me perdoe se eu esquecer de alguém, que a lista é grande, Maria das Graças, mas eu me imagino, eu vejo as fotos, né, que colocava as fotos, o pessoal ali se dedicando realmente, e reunindo uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas foi um trabalho muito intenso. E esse trabalho, tá certo, gerou aqui, então, em 2020, a formalização, a oficialização de uma universidade. Hoje nós somos realmente considerados como referência nesse tipo de interação, tá? Que eu quero deixar bem claro, simbiótico. O pessoal não está fazendo favor para a gente de estar aqui. Eles também estão se beneficiando, eles aprendem conosco, nós vamos, tá? Quando necessário, quando sugerido, a gente também participa das avaliações de pós-doutorado, né, que a gente teve recentemente, bolsas de doutorado sanduíche. Então a gente vai lá avaliar os trabalhos no workshop também. Realmente é uma relação simbiótica, positiva. Tá? Então, em função de toda essa que nós tivemos aqui em 2013, para manter aquecido essa interação, mesmo de modo online, todo mundo ainda sem saber mais ou menos como é que seria a vida dele em diante, né? O terceiro workshop. Tá? Então, eu queria, nesse slide, realmente lembrar e agradecer todos aqueles que participaram desse processo aqui, as coordenações anteriores, o professor Leandro, a professora Cristina, o professor André, não lembro mais se houve algum outro coordenador diferente. Na época, na transição, o professor Leandro, para mim, a professora Melina assumiu o tempo do colegiado, coordenação, então realmente foi um avanço muito grande, mas um trabalho sobremaneira também, uma dedicação muito grande para que a gente conseguisse chegar, então, onde a gente desejou e onde planejou. Tá? Então, esse é um slide comparando as avaliações que tivemos no primeiro quadriênio, no segundo. Deixei em vermelho para ficar um pouco mais nítido que os motivos da nota 3. Tá? Os conceitos regular, fraco. Pode ver que, em função do planejamento, toda essa dedicação, olha só, nós reduzimos significativamente
Considerando ainda que a avaliação da CAPES mudou muito nesses 2 anos, ou nessas 2 fases. Então, percebam que até o número de itens avaliados é diferente e a avaliação se tornou muito mais subjetiva. Corrijam-me se eu estiver equivocado, mas não que ela não seja justa, sim, mas hoje ela é muito mais dedicada a entender realmente o impacto social que a pós-graduação está trazendo para a comunidade. Em detrimento a fator de impacto, não em detrimento, mas não considerando tanto isso, como as nossas atividades enquanto cientistas, enquanto pesquisa, formadores de opinião e formadores de profissionais a nível de pós-graduação estão se revertendo em prol da sociedade de fato, não apenas para os nossos currículos, não apenas para as nossas projeções pessoais. E, na minha opinião, realmente eu acho que é um avanço grande. É porque a gente sai do número e vai para a vida, de verdade. Então, conseguimos muitos avanços. Felizmente, agora nós podemos, em função do advento do Script Labs, que foi um software desenvolvido aqui pela Engenharia da Computação, professor. Engenharia da Computação desenvolveu, onde a gente consegue agora, enquanto coordenadores, acompanhar. Nós pegamos todos os currículos dos docentes, dos discentes, cadastramos aqui nessa plataforma e a gente acompanha por gráficos bastante interativos e bastante efetivos como é que está sendo o desempenho. Todas as informações que estão no ar estão, nos facilita a fazer um diagnóstico que estou falando. Tá? Então, vejam bem, produção docente entre 2017 e 2020, dos docentes credenciados no programa, não só contando as produções no programa, porque a partir daqui, dessa avaliação, só é considerado produção com discente do programa. Então, as colaborações pessoais do pesquisador, se elas não envolverem o discente, já não é contabilizado mais para CAPES. Pontos positivos, pontos negativos. Talvez não caiba a gente se delongar nesse conteúdo, mas realmente agora é uma visão um pouco diferente. Então, olha só, nós tivemos 276 artigos publicados em periódicos, sendo que desses, 8 foram A1, 35 A2. Percebam que esse software realmente gera para a gente dados, informações muito relevantes. Né? E aqui dos egressos, podemos acompanhar inclusive a produção dos egressos, também com docentes, eu sei, no número geral, mas vejam bem, nossos egressos tiveram 10 artigos A1, mais do que os próprios docentes em conjunto, né? Eles são muito mais. Tivemos 23 A2 e assim por diante. Então, e percebam, olha só, que é um gráfico crescente. Em função de muitos aspectos, nossos discentes estão conseguindo evoluir cientificamente e mantendo a sua excelência. Bom, então onde exatamente nós estamos agora? Parece que não. O ano de 2021 existiu, o que aconteceu, o tempo passou, 2022 está aqui, a gente retomou uma certa normalidade, mas do ponto de vista de coordenação, nós estamos quase na metade da próxima avaliação quadrienal. Então é por isso que é importante esse workshop nesse momento, porque a última comissão de autoavaliação foi feita faltando praticamente um pouquinho mais de um ano, que foi efetivo. Agora nós temos 2. Será que a gente já não consegue uma projeção ainda maior? Tá? É o que eu quero fazer com vocês esse exercício nesses 2 dias de evento aqui agora. Então nós estamos aqui no final de 2022, um ano que tem sido um ano bom, produtivo, né? Muitas conquistas para a pós-graduação, para a universidade, para o nosso programa, mas agora a gente tem que traçar, reajustar as velas e navegar em outros rumos que a gente vai decidir coletivamente. Bom, e como é que está a produção discente e docente agora, nesses 2 anos? Fazendo um breve comparativo, será que a gente está num caminho bom? Tá? Na primeira avaliação, nós tivemos realmente notas bastante negativas em relação à produção, ao número e ao impacto dessas produções. Dessa vez, essa avaliação foi um pouco mais positiva, o que não significa que a gente não tenha se esforçar diariamente para que essa excelência seja mantida. Tá certo? Então, nós não sabemos ainda exatamente como estão os quadros, isso vai ser decidido pela CAPES apenas depois dos recursos, programas, etc.
Mas nesses 2 anos, olha só, nós já temos 132 artigos publicados, 12 recentes, tá certo? Então, se a gente for pegar, antes nós tivemos 276 em 4 anos, agora 132 está no meio, está mantendo mais ou menos a mesma quantidade. Tá? E dos egressos, 120. Então, a gente também está conseguindo manter essa produtividade, tá? E podemos, então, com base nisso, nesse diagnóstico parcial, relembrar um pouco do que foi decidido em 2019. Quais foram as metas traçadas? Curto prazo, até 2021, obter nota 4. Conseguimos. Certo? Até 2025, aprovação do processo de avaliação da PCN, do doutorado. Então, estamos exatamente nesse ponto. Subimos, podemos, agora quando for aberto o edital para da CAPES da universidade para a gente pleitear, né? Tem que passar por todas as instâncias da universidade, consultor externo, etc. Mas, enfim, é o momento de decidir. A gente vai levar isso adiante, a gente não vai ficar só no mestrado. O plano de desenvolvimento institucional da universidade favorece, né? Recentemente a política de apoio à pós-graduação, ela sustenta realmente, reafirma a necessidade dos programas de doutorado. Então, é o momento da gente realmente aprofundar nessa discussão. E, a longo prazo, até 2040, consolidar o conceito 7, chegar no nível de excelência. Então, nós temos ainda 18 anos, ou seja, pelo menos mais 4 avaliações. É um número razoável, certo? Eu percebo que hoje o programa, com quase 10 anos, ele já não é mais um pré-adolescente, ele já está um adolescente ali. Eu ainda não tenho filhos, minha filha vai nascer em dezembro, mas eu imagino um programa com 15 anos de idade fisiológica. Ele precisa de conselhos, ele tem as suas próprias características, mas ele precisa realmente de um norte, se ele quiser ser alguém na vida. E precisa que ele mesmo realmente queira, porque todo mundo que envolva, não só o coordenador, não só o colegiado, não só o proreitor, não só a diretora, o reitor, o programa precisa decidir se ele vai seguir adiante, certo? E como isso vai ser feito. Então, tudo isso foi feito pensando, obviamente, vislumbrando ao grau de excelência, considerando o perfil de egresso que a gente tem, considerando a capacidade que a gente tem, que é muito grande e reconhecida. Tá? Então, para que a gente possa traçar estratégias que eu fiz, eu levantei algumas das nossas principais fragilidades e, obviamente, pontos positivos, certo? De acordo com a avaliação e de acordo com o que a gente tem percebido já nessa retomada. Primeira coisa, primeira fragilidade do problema: implementação de bolsa. Até um certo tempo, o problema era a falta de bolsa. Hoje nós temos problemas com a implementação. Temos 11 bolsas disponíveis, sendo 8 implementadas. Estão 4, uma FAPEMIG, 4 CAPES, 3 FSJ, 3 bolsas para serem implementadas. Felizmente a gente não corre risco de perder quando não está implementada, mas não é bom ficar, né, deixando isso ocioso. E isso tem vários aspectos. Eu percebi o professor Marcelo, o professor Oswaldo conversando sobre essa possibilidade. A empregabilidade dos nossos alunos da graduação é boa, né, a gente sabe. Curso de excelência, 5, reconheço aqui também a presença da professora Mariana, que é a coordenadora do curso. Eu sei o quanto ela se dedica à formação desses jovens. Então, eles saem com uma expectativa financeira boa. R$3.000, R$4.000. É o mínimo que eu vejo os colegas, os alunos relatarem quando a gente conversa. E a bolsa é R$1.500. A carestia existe. Para nós, está difícil no supermercado, tá? Para abastecer carro, deu uma melhoradinha, mas ainda está. Então, mas e dos meninos? Não existe meia passagem em Divinópolis. Infelizmente, os alunos não têm acesso ao restaurante universitário. Não é? Então, acho que isso passa por uma decisão realmente também coletiva da universidade. Nós vamos realmente conseguir contribuir com que esses alunos tenham interesse ou projetem sua carreira acadêmica, não necessariamente sua carreira acadêmica, profissional de maneira geral, usando como artifício a pós-graduação para a evolução. Nós cada vez mais sabemos que o foco não pode ser só a academia, porque
a demanda é muito maior. Na verdade, a oferta é muito maior que a demanda. Né? Então, mas o estudante que passa pela pós-graduação, ele chega em qualquer outro ambiente de trabalho com um diferencial muito grande. Então, e olha só, recentemente, nessa segunda-feira, terça-feira, eu encaminhei os documentos, nós fomos contemplados com 2 bolsas CAPES, tá? Pelo Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação da CAPES, e mais R$50 mil para auxílio de bancada. Tudo pode acontecer, a gente mandou os documentos, já pedi cartão do pesquisador, etc. Não sei se vão realmente efetivar, mas temos mais essas 2 bolsas, ou seja, o próximo processo seletivo que a gente vai ter agora no final do ano, nós temos pelo menos 5 bolsas aí em discussão. E mais esses 50 mil aqui para a gente, no colegiado, discutir e implementar o uso para custeio, se pode ser custeio, da forma mais coerente possível, certo? Visando também essa projeção. E ainda, nós tivemos a oportunidade de pleitear 5 bolsas de ações afirmativas do edital do Carrefour. Todos os programas de pós-graduação, 3, 4, 5, 6, 7, tiveram esse acesso, a gente encaminhou os documentos, e as bolsas são de R$3.500, bolsa de mestrado. Infelizmente, a de doutorado é de 5 mil, a gente não pôde pleitear por não ter doutorado ainda. Mas é maior que uma bolsa de pós-doc do CNPq. É realmente um exercício, e isso é importante no momento onde que acaba de ser aprovada no FONSUR a política de ações afirmativas da pós-graduação aqui do FSJ também. Então, a partir dos próximos processos seletivos, a gente tem que deixar a reserva de vagas, tudo, um avanço grande, significativo, que pode contribuir sim para que a gente possa aumentar esse cenário. Bom, em função disso, esse marcador aqui, ele está bem próximo ao número de matrículas. Então percebam que, com o passar do tempo, sobretudo agora no ano de 2021 para 2022, essa volta da pandemia, por motivos diversos, a nossa taxa de efetivação de matrículas está de 50%. Então, oferecemos 18 vagas, 14 inscritos no edital, 7 pessoas matriculadas, passaram a se matricular. Então, precisamos, talvez de maneira bastante estratégica, entender um pouco melhor esse processo de entrada, como favorecê-lo, mas favorecer no sentido positivo. A gente atrair pessoas boas, que realmente tenham interesse em contribuir para o programa, porque uma vez estando no programa, todos, docente, discente, todo mundo tem que pensar no programa, não só no próprio currículo, etc. Tem que ser um esforço realmente coletivo, é por isso que nós fizemos questão que todos vocês aí, estudantes também, tivessem, para vocês entenderem esse processo. Tá? Bom, e aqui 2 dados importantes. Na verdade, o 4 é que ele está sendo discutido, que não vai entrar na próxima avaliação, mas é importante a gente ter essa métrica, esse diagnóstico. Nós temos uma baixa relação de mestrado por orientador, aqui menos de 2, tá? Temos 18 docentes e 35 estudantes aí. Então, precisamos aumentar um pouco mais esse contingente, apesar de que, segundo os que entendem melhor, não é um dado ruim, de todo ruim. A gente vê pelo menos um por ano por docente, tá? Só que a gente precisa equalizar. Todos os docentes orientando, não um pegar 12 e outro ficar com nenhum, certo? E uma redução considerável na taxa de sucesso, ou seja, aqueles que conseguem defender dentro do prazo de 24 meses, que é o estabelecido. No caso aqui, ó, se a gente for pegar o período pré-pandêmico, quem entrou em 2018 defendeu em 2020, foi 66,7%, quem entrou em 2018 defendeu em 2021, já considerando a pandemia, 91,7%, ou seja, o pessoal estava caminhando também. 2019 para 2021 foi de 43%, mas olha só, quem entrou em 2020 para 2022, realmente, por motivos óbvios, 38,1%. Então, hoje, praticamente, metade da nossa reunião é aprovação de prorrogação, né, colegas de colegiado. Entende? Compreensível, a CAPES foi compreensível 6 meses, o estatuto ele dá mais 12 meses. Hoje, quem entrou na turma de 2020 vai fazer um doutorado, pode ter 48 meses para defender. É tempo, gente, não só de sair, mas sair com produção boa. Certo? Em 4 anos, muita coisa pode acontecer, a gente pode aprender muita coisa. Tem um mundo de curso de revisão sistemática gratuita aí,
Muita gente dando aula online de graça para tentar movimentar. Então, oportunidade, sinceramente, na minha opinião, posso estar equivocado, desculpe, mas a oportunidade não faltou de continuar desenvolvendo, mesmo durante esse cenário desfavorável. Então, isso tem refletido em um aumento significativo também no prazo de integralização, uma coisa que foi muito bem avaliada, né, nas nossas duas últimas avaliações. Em média, aqui nesse quadrinho de 2017 a 2020 eram de 26,4 meses, agora a turma 21, 2022 está com 31,6. Também é esperado que acontecesse, mas devemos agora tentar reduzir, certo? Porque não sabemos exatamente como é que vai ser a avaliação disso lá na CAPES. Você tem certeza que vão tentar realmente fazer um razoável, que é considerar o período pandêmico, etc. E a gente tem percebido também muito evasão e desligamento. Tá? Não sei o motivo, talvez por ressignificar a própria vida, né, já que a gente estava tratando dessa questão. Mas eu falo para vocês, pensem no programa, não pensem só nas suas opiniões ou nas suas decisões pessoais. Uma vez inseridos, nós estamos contando com todos vocês, estudantes. Certo? A gente precisa dessa responsabilidade, desse compromisso com o programa. Por quê? Senão esse esforço vai todo embora. É todo embora. O tempo que a gente deixa de ficar com a família da gente, o tempo que a gente gasta em reunião, a energia que a gente gasta, simplesmente não dá em nada, é muito ruim. Então contamos muito com vocês, discentes, para que mantenham-se estimulados. O maior estímulo vem do próprio ser humano. Certo? Acho que ninguém tem que mais ficar se preocupando em ficar tentando motivar as pessoas. Não. Se a motivação não vier em você mesmo, você quer para a sua vida, infelizmente, talvez aqui não seja lugar para você estar. Então, isso faz parte do meu modo de entender a ressignificação. Nós temos ainda uma discrepância na quantidade de orientados por orientador. Um pega muito, outro pega um pouco menos, mas mesmo que em áreas distintas, né, a gente precisa de equalizar isso. Nós temos uma frequência considerável, não tida como negativa na última avaliação, tá, de docentes credenciados em 2 ou mais programas. Então, o que era preconizado no documento diário era até 70%. Nós estamos, no momento, agora nesses 2 anos, com 58%, dentro do que é pretendido pela CAPES. Tá? Só que a gente sabe do estresse que é para a gente conseguir participação em processo seletivo, participação no próprio colegiado, porque as pessoas estão só acumulando trabalho, estando em 2, em 3, que é o máximo que a CAPES permite. Então, talvez precisamos ainda repensar e equilibrar isso um pouco melhor. A quantidade de bolsistas de produtividade agora vai subir. Não foi antes, porque nós tínhamos 5. Agora nós temos um único bolsa de produtividade no programa. E eu digo que vai ser um problema porque na reunião que a gente teve na semana passada com todos os coordenadores, um colega aqui do campus, inclusive, recebeu um feedback negativo, passando de 4 para 5, subiu, mas você tem pouco bolsista de produtividade. Tinha 15 docentes no credenciado do programa deles, 5 são bolsistas de produtividade, 30%. Mesmo assim, falar o que é pouco na área. Então, a gente precisa, talvez, pensar um pouco mais nisso, da forma de montar os nossos processos, né, de participar lá do processo seletivo, a bolsa de produtividade, é importante porque isso traz a palavra bonita que eu aprendi com o Zé, que é a demanda qualificada. Quando a gente já vai aumentando esses índices, a gente consegue atrair mais projetos, mais recursos, etc. Então, nós pecamos muito no preenchimento dessa utopia, isso aqui ficou claro. Por quê? É realmente um ambiente muito difícil, tá certo? Nem sempre as normas são claras, a gente fica inseguro de colocar, duplicar, de ser mal avaliado, tudo. Mas eu acho que a gente, dessa vez, vai precisar de ter um cuidado muito maior. Contar uma história mais bem organizada, contemplando um pouco mais, realmente, todas as nossas potencialidades. Então, eu faço esse compromisso com vocês todos de
ter esse zelo, ter esse cuidado e conta, obviamente, com a participação de todos. Então, nós não temos, no momento, nenhum professor visitante, o que é mal avaliado. Nós estamos recebendo um feedback que nenhum professor do nosso campus ou do nosso programa foi professor visitante, mas num quadro onde a gente tem um número muito justo ali, né, de docentes por disciplinas, etc., fica difícil a gente prestar colegas para outro lugar. Então, felizmente, é o que temos para hoje. A visibilidade nacional e internacional do programa foi questionada, que a informação do fato, da informação do fator H. Então, nós temos que calcular o fator de impacto do programa, não só dos pesquisadores. Tá? E, mesmo que tenha sido reconhecido, nós temos professores aí que mostram produtividade, participam de comitês de parques, que corroboram com políticas públicas na região, etc., a gente ainda precisa valorizar um pouco mais isso. Contar melhor essa história lá na plataforma e tentar motivar mais a essas situações. Questionaram-nos em relação à inserção cultural, e realmente uma coisa que eu acho que faz falta, que de projetos ou de eventos organizados, eventos culturais realmente organizados pelos estudantes, pelos docentes do programa. Acho que nós podemos pensar um pouco nisso. A juventude de vocês nos ensina muito mais, vocês têm muito energia e conhecimento de como fazer isso da melhor forma possível. Quem toca um violão, quem dança, faz alguma coisa, a gente precisa talvez inserir isso um pouco mais na pós-graduação. Percebam que a CAPES hoje ela não preocupa apenas com o aspecto técnico, mas que é realmente outros tipos de inserções na sociedade. Questionar em relação à participação de discentes em eventos científicos. Houve, mas talvez poderia ter sido mais. E aí lembro que sempre nós deixamos verba do PROAP, pedir, participar, etc. Então, vocês podem, não paga completamente o evento, mas ajuda, tá? É um auxílio. Bom, uma coisa que é importante, em função disso, desse feedback que eu vou trazer aqui, nós traremos amanhã o professor Paulo Grangeiro, que é a necessidade da gente trabalhar um pouco mais sobre inovação com os nossos estudantes, a abertura de startups, Inova, incubadora, o professor Oswaldo, que tem um exemplo, conhecimento nisso, se o professor quiser deixar para a gente algum tipo de mensagem, de reflexão, dar um norte para a gente nesse sentido também, do que pode ser feito dentro das nossas limitações e do que a gente tem disponível, a gente agradece. Então, a gente tem que manter ou aumentar a proporção de docentes com fator de impacto maior que 10, certo? Isso é uma coisa mencionada lá e aqui 15% era o peso que isso tinha na nota. Então eu vejo que é um peso realmente significativo. Preencher adequadamente o Lattes, o ResearchGate, o OrcID, todas aquelas informações ajudam muito. Agora que a gente tem o Script Lattes, vai favorecer muito para a gente fazer esses métodos. Então, questionaram também em relação ao impacto econômico, ou seja, quantos egressos montaram suas próprias empresas, como é que eles estão contribuindo para o desenvolvimento regional mesmo, do ponto de vista financeiro, etc. Tá? Em relação a transferência de tecnologia, licenciamento, patentes, etc. Nós tivemos muitas patentes depositadas, mas o número de licenciamento realmente foi muito baixo. A DEC contribui muito, a gente precisa fomentar um pouco mais a cultura, tá? Desde que ela seja feita de forma coerente. Então, ainda em relação ao impacto social, esse foi um item bastante importante, que na discussão do colegiado a gente teve algumas ideias. A formação de recursos humanos qualificados para a administração pública ou sociedade civil. Falta disciplinas de gestão, de maneira geral, gestão pública. Acho que a gente pode entrar em contato com os cursos de administração, talvez até que mesmo da enfermagem, que tem um viés de gestão grande, né? A gente oferecer disciplina em conjunto, eles permitirem que os alunos façam essas disciplinas, aproveitar os PETs que são automáticos. E, por fim, também no impacto cultural, essas relações aí com a formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento cultural da sociedade. Alunos escrevendo livros, os poemas, assim, autorreflexões, coisas que vão, de alguma forma, contribuir. O dia a Adélia do Prado, certamente, né?
ela teve a oportunidade de aprender e se motivou a fazer. Tá? Então, o professor Flávio está lançando o livro, Coroquination, que a gente recomenda a leitura e a aquisição, né? Um livro muito interessante nesse aspecto. A gente evoluiu um pouquinho nesse sentido. Bom, tidas essas fragilidades, esses pontos a desenvolver, na verdade, muitos deles são institucionais. Tá? A gente percebeu o que aconteceu com todos os programas. Amanhã a gente vai discutir, eu mandei para todos o que foi discutido na semana passada com o professor André, na reunião que a gente teve lá na PROP, em relação a qual serão as primeiras estratégias institucionais para a gente resolver problemas quanto à internacionalização e quanto à avaliação de regresso. Serão montadas comissões para a gente padronizar isso, entre aspas, porque é diferente entre as áreas, mas a gente pode fazer um senso comum de como fazer esse acompanhamento institucionalizado. Bom, o que a gente tem de potencial, de bom? Na minha opinião, coesão e coerência do colegiado. Tem uma segurança muito grande em trabalhar com os meus pares, porque a gente realmente, além de ter um ambiente de trabalho muito favorável, as decisões são tomadas coletivamente, bem discutidas, tá? Então, temos as pessoas que estão no colegiado realmente comprometidas a contribuir, cada um com suas habilidades, cada um com suas disposições. Nós revisamos e atualizamos constantemente o regimento interno e as normativas. Não é? A gente está sempre preocupado em trazer, em aprimorar e aprender com os processos, processo seletivo, com a distribuição de bolsa. A gente está sempre revisando isso à medida que as demandas vão surgindo. O corpo docente ele tem formação qualificada, diversificada e não endógena. Esse foi um feedback lá da avaliação que eu coloquei para vocês, se realmente a gente tem. Talvez isso seja inerente da área farmacêutica, né? A gente ter essa diversidade, porque a área é muito ampla, mas a gente consegue confluir. Temos um corpo discente atuante, que é importante. A gente não conseguiria subir se não fosse os discentes. Quem vai para a bancada, quem executa experimento, quem escreve artigo, pelo menos deveria, é quem? o orientado. Certo? Quem busca curso de inglês, a universidade está lá com vaga aberta. Então a gente precisa, não, vai ter evento, tá, vamos montar aqui uma caravana, vamos todo mundo, ver se a gente consegue desconto para participar do evento. Então precisa disso, precisa de realmente mobilização. A gente agradece vocês por esse empenho e espera continuar contando. Tá? Felizmente, nesse ano nós fomos agraciados, presente de Natal antecipado e com projetos. Parabenizo o professor Zé Vilar, a professora Fara, conseguiram projetos na FAPEMIG. Os colaborem nesse projeto, tenho certeza que o recurso do Vitor vai dar certo. Tá, então, CNPq, UFSJ, conseguimos por equipamentos, FINEP, tem o grande do Biotério, né, Vitor? Aquele do equipamento lá, Zé, qual que é aquele geralzão dos equipamentos que vocês encabeçaram e levaram. Mesmo que a gente não ganhe a demanda qualificada, quanto mais a gente manda, mais gente mandando, mais a gente tem chance de ganhar, porque a instituição está querendo. Então, é isso, a gente gasta tempo, mas estar na pós-graduação é isso. É realmente se dedicar a fazer. Tá? Modernizamos a nossa estrutura. Temos hoje, chego ali na Central Analítica, eu acho que eu estou realmente lá na Califórnia, lá tem muitos equipamentos. Esses equipamentos precisam ser conservados e bem utilizados, tá certo? Não é porque é chimaço que não vai estragar um dia. Então, fazer experimento correndo, só querendo acabar, não dá certo. A gente precisa, né, de cuidar, de atenção, cuidar bem dos animais, manter o ambiente lá, no laboratório, no biotério, sempre organizado, importante. São coisas diárias que a gente vai fazendo e vai colhendo os frutos. O planejamento estratégico de autoavaliação foi muito bem avaliado, realmente lá na avaliação quadrienal. Mais uma vez, gratidão e parabéns aos que foram envolvidos nesse processo. É o momento da gente pensar agora novamente e manter esse nível de excelência. E um ponto que também foi bastante, ou que na verdade foi tangido, e que é importante, que a gente deixou claros e muito bem determinados quais são os critérios para credenciamento e descredenciamento. Certo? Acho que isso é uma conquista grande. Hoje nós temos políticas institucionais muito diversas, o professor Marcelo falou, em relação
ao edital, né, da publicação de artigos, de tradução. Hoje a gente já consegue fazer a tradução sem o artigo estar aceito, só com a minuta. Isso é uma coisa importante. Nós temos a política de ações afirmativas, que foi recentemente aprovada, né, as bolsas de iniciação científica, muitas coisas importantes que a instituição como um todo está se mobilizando para que a gente possa avançar nesse sentido. Participação ampla e efetiva dos discentes na autoavaliação, isso ficou reconhecido também. Oferecimento regular de disciplinas e aproveitamento de créditos dos programas, ou seja, nossos estudantes estão tendo a oportunidade de fazer, de realmente aprender, tá? E uma coisa que foi muito bem avaliada foi a coerência na formação com a linha de pesquisa. Não tem nenhuma disciplina oferecida pelo programa que é inútil, tá? Que ela não vai contribuir naquela área, etc. Então isso mostra que a gente está realmente focado e dedicado à formação. E aqui eu volto novamente a atenção aos egressos, aos discentes. O perfil e a inserção dos nossos egressos foi muito bem avaliado, certo? Então, nunca deixe seus currículos inativos, coloquem suas conquistas lá, mandem para a gente: eu recebi um prêmio tal, mesmo depois de ter saído, porque isso é importante para a gente. Nós somos avaliados para um ciclo avaliativo de 10 anos. Daqui 10 anos, onde vocês estiverem, vocês podem falar: hoje eu estou trabalhando na universidade lá na Flórida. É isso a gente coloca na plataforma. Se a gente não tiver acesso a esses dados, a gente não consegue contar a história que precisa ser contada. Então, por favor, tenham esse reconhecimento aí com o nosso trabalho. Mas a empregabilidade está boa, certo? O pessoal tem se inserido em iniciativa privada, nas indústrias, nas universidades privadas da região, passando em processos seletivos para doutorado ou outras situações aí em instituições públicas. Tem gente trabalhando no Ministério da Saúde. A gente precisa manter isso, vislumbrar realmente essa excelência. Nós temos parcerias consolidadas nacional e internacionalmente. E para além dessa nossa solidariedade aqui com a USP, temos várias outras relações com instituições de ensino aqui do Brasil inteiro, da UFG, da UFMG, da de São Carlos, né? Muitos lugares, né? Vitor com a FUNED. Então a gente tem consolidado. Além do que, agora o professor Léo está ali, conseguiu, quando os poucos conseguiram a bolsa de pós-doutorado, está indo pescar salmão lá no Canadá, né? Parabéns, professor, pelo fruto realmente do seu trabalho. Mais uma vez o nosso reconhecimento. A gente tem o professor Leandro, como o professor Erika falou, está lá nos Estados Unidos, está produzindo, trabalhando, movimentando, tá representando o programa, representando a FSJ, então, e, obviamente, consolidando essa inserção da FSJ lá fora. Nos Estados Unidos, ele falava: aqui você é o embaixador do Brasil. Tudo que você fizer aqui, você vai ser considerado como o perfil do brasileiro. Então, a gente tem um compromisso muito grande quando a gente sai. E, em função até dessas boas relações que a gente tem tratado, a gente tem disciplina oferecida pelos professores aí do exterior aqui para a gente, evento feito aqui, trazendo professores aí do exterior. Então, a gente precisa manter e aprimorar essas relações. Então, os nossos destaques foram muito bem avaliados, né? A gente tem que indicar 5 dissertações, 5 trabalhos. Tivemos tudo que a gente fez naqueles 240 e poucos lá, 5 trabalhos foram muito bem tidos. A inserção social dos benefícios que o programa tem, então, não sendo reconhecido, só que a gente tem que sempre pensar em melhorar. A comunicação efetiva com os docentes, com os gestores no programa é importante. Eu valorizo bastante isso. Responder rápido, porque eu sempre, quando eu recebo um e-mail sobre bolsa, eu fico atordoado. Eu preciso responder porque eu sei o tanto que é importante. Você conseguir se programar financeiramente, etc. Eu já passei por isso. Tá? Então, fiquei sem bolsa um tempo, no interstiço do mestrado e doutorado. Eu sei o quanto que é difícil. Nem todo mundo tem família que contribua. Então, esperem de mim isso, eficiência nessa comunicação, sempre com a informação mais correta possível e, obviamente, a mais certa, né? A que realmente vai ser para benefício do programa. Então, pensando em benefícios pessoais. Quando a gente precisar de tirar, vai ter que tirar. Quando for possível dar, a gente dá, mas pensando coletivamente.
Nós temos um empenho significativo aí na execução financeira e na prestação de contas. Nos últimos 2 anos, felizmente, a gente teve um sucesso significativo aí na execução do PROAC, e agora com uma desburocratização que a gente teve aí em relação a aproveitar os pregões em aberto, isso foi fantástico. Agradeço ao professor Marcelo, ao PROAC. É um processo muito difícil, penoso, o vai e volta de documentos. Às vezes a empresa não quer vender para a gente, não dá uma carta de exclusividade, manda tudo errado, e a gente fica, o pesquisador precisando, porque precisa daqui para trabalhar, o colegiado tentando agilizar, só que o processo é lento. Então, acho que agora realmente a gente chegou num bom termo e vai conseguir muito mais empenho. Vai vir mais dinheiro agora, porque o programa subiu. Tendo o doutorado ali ainda mais, aumenta a nossa responsabilidade para tudo, mas fomenta um pouco mais. E, por último, não menos importante, nós temos uma posição muito estratégica aqui na região. Divinópolis, eu estava comentando com os nossos visitantes, é a cidade mais importante de 54, né? A sede de saúde, etc. Então, e geograficamente estratégico também. A gente está a 2 horas de Belo Horizonte, dependendo de como é que tiver o trânsito ali do Tim, Contagem, né? A gente está... O acesso aqui para o estado de São Paulo é fácil, no Rio de Janeiro, nós temos aeroporto, tem tudo o que precisa para realmente a gente conseguir trazer gente, se aproximar da iniciativa privada. Tem grandes empresas na região. Por isso, justamente por estar nessa estratégia, nessa rede de localização estratégica, a gente tem essas possibilidades, e eu acho que a gente teria que levar isso em consideração também no nosso planejamento estratégico. Vamos abranger um pouco mais a macro-região, Centro-Oeste, não ficar só ligado aqui a Oliveira, Pará de Minas, Carmo da Mata, que é de onde a maioria dos nossos alunos vem. A gente tem que expandir isso um pouco, tentar captar mais gente, porque é mais próximo vir para Divinópolis do que para a UFLA, por exemplo, ou às vezes para Alfenas. Tá? Então, precisamos usar isso a nosso favor. Bom, e para finalizar minha participação, eu trago algumas propostas de encaminhamento nesse evento. Certo? Primeiro, que a gente repactuar as metas a curto, a médio e a longo prazo, a gente estruturar a Comissão de Planejamento Estratégico de Avaliação, a Comissão para a Estruturação da APC em doutorado. São 2 comissões diferentes, porque se ficar só uma fazendo os 2, não dá tempo, não fica bem, isso muito sobrecarrega muito. Nós traçarmos propostas de cooperações científicas efetivas com os nossos colegas que estão dispondo do seu tempo para vir, conhecem bem a universidade. O professor Oswaldo recentemente foi diretor lá do campus do curso de farmácia da USP, ele conhece tudo e mais um pouco, está lá há muitos anos, ele pode dar sugestões, procura tal grupo de pesquisa, isso talvez possa te ajudar, o professor Juliano. A Sara participou recentemente também da organização do workshop lá, pode ajudar nisso. É um motivo da gente trazê-los para avaliar as atividades, os projetos do programa, e discutir efetivamente, agora que a gente tem essa possibilidade, ou que a gente tem uma normativa institucional em relação ao ensino remoto, na pós-graduação, pioneiro, inclusive, no Brasil, é que a gente possa discutir essas disciplinas ofertadas nos 2 programas. Estando aqui para fazer a disciplina do Juliano, por exemplo, de síntese orgânica, ou os alunos do Juliano entrar na vida do Zé, o pessoal conseguir que a computação dos créditos seja mútua. Tanto de quem está lá aproveitar os créditos daqui, e quem faz a disciplina aqui aproveitar os créditos da disciplina de lá também, porque aí a gente realmente consolida e a gente já aumenta esse laço, né, entre os programas. E, por fim, realmente ressignificar de forma prática, não só com pensamentos, mas com ações, a pós-graduação em ciências farmacêuticas aqui na UFSJ, e por que não na USP também, que a gente consiga realmente fazer esse exercício de pensar e agir em prol daquilo que a gente entende que é o nosso objetivo daqui em diante. Bom, então eu quero agradecer ao professor Marcelo, a professora Rosine, representando aqui a reitoria, a professora Érica, a professora Cristina Santos, representando a diretoria do CCO, a PROF, todo o seu corpo de técnicos, que sempre nos ajudam muito, são muito, o acesso muito fácil, a gente consegue realmente resolver tudo a bom termo, de forma muito efetiva. Agradecer ao professor Juliano, ao professor Oswaldo e a Sara aqui
representando a USP por essa atividade permanente e longeva. O apoio financeiro que a gente tem recebido da CAPES, do CNPq, da CAPEMIC, do NEP e outros órgãos de fomento. A ASCOM por ter contribuído na divulgação do nosso evento. Em nome aqui do Rodrigo, todos os servidores técnicos administrativos do campus que contribuem nos laboratórios, biblioteca, que facilitam, né, que são facilitadores do nosso trabalho aqui. Os docentes e discentes do programa, muito obrigado pela participação, por vocês terem realmente atendido o nosso chamado de participar e de contribuir nesse processo. Os docentes e discentes dos cursos de graduação em farmácia e todos os outros cursos, que também compartilham sua cultura, compartilham seus conhecimentos com os nossos estudantes e ajudam que a gente tenha um nível de excelência para alcançar. A cidade de Divinópolis, os divinopolitanos, por nos receberem, por a gente estar aqui, existindo nessa cidade, não é? Apesar de às vezes a gente não ser muito reconhecido, a gente está aqui e depende muito mais da gente, não é? Para a gente alcançar esse reconhecimento, essa inserção. Então, a todos, mais uma vez, muito obrigado. Eu desejo um excelente evento e passo agora então, professor.